Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. E eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, os meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, me confiará mais. Se sou fiel no pouco, os meus passos guiará. Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus, amor da Virgem Maria, esteja no teu coração, na tua alma, com toda a tua família. Que alegria nós estarmos juntos, meditando a sagrada e poderosa palavra de Deus. Mês de setembro, mês da Bíblia, mês que nós precisamos, com a graça de Deus. Não só esse mês, nós sabemos disso. Na verdade, dá atenção especial para a Sagrada Escritura, para a palavra de Deus. Mas de maneira especial, a igreja no Brasil, esse mês, fala-se mais incisivamente para que possamos ter esse contato mais íntimo com a palavra de Deus. Amém, queridos? Mês da Bíblia, setembro, mês da Bíblia. O convite de Deus para nós termos essa comunhão com a palavra dele todos os dias da nossa vida. E a palavra que o Senhor coloca no meu coração é capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, no capítulo 28, que nos diz assim: Pedro começou a dizer-lhe: eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, ninguém aqui tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou filhos ou terras por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras, com perseguições, diz a palavra de Deus, e no século vindouro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O título que eu faço questão de dar a essa breve meditação é a pergunta de Pedro: eis que deixamos tudo para te seguir. O que eu vou ganhar com isso? Pedro colocou Jesus na parede, poderíamos dizer assim, né? O que eu vou ganhar te seguindo, Jesus? Essa é a palavra, essa é a pergunta, essa é a indagação, o questionamento de Pedro para Jesus. Olha, nós abandonamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Então, nessa breve meditação, nós procuraremos em Deus, através dessa palavra, responder esse questionamento tão intrigante. Foi para Pedro e também hoje, nos dias atuais, para mim, para você, para nós que estamos na caminhada. E aí então Jesus vai respondendo para ele o que ele ganharia se ele de fato abandonasse tudo para seguir Jesus, para ficar com Jesus, né? O tesouro mais precioso, conforme vai dizer o próprio Evangelho de Mateus também, no capítulo 13, né? No versículo 44, que o reino dos céus é como um tesouro. Olha que maravilha, louvado seja Deus por isso. E aí Jesus então diz para Pedro: olha, em verdade vos digo, ninguém que tenha deixado por causa de mim, né? Por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, por causa do reino de Deus. E aí ele vai enumerando: casa. Quantas vezes, na verdade, eu queria falar com os meus irmãos de caminhada. Aqui eu queria conversar direto, olhando nos teus olhos. Você que é intercessor, você que é ministro de música, você que tem algum ministério, você que é pregador da palavra, que é padre, você que é diácono, enfim, você que é um leigo engajado, graças a Deus, você que é alguém que carrega o sacramento da ordem, olha que maravilha, religioso, uma religiosa, tantos irmãos e tantas irmãs nós temos, graças a Deus, na caminhada. E aí o Senhor faz uma grande promessa para Pedro. Pedro, olha, se você abandonar a sua casa por amor
a mim, por amor ao meu evangelho, muitas graças você vai receber. Isso é tão forte para nós, não é verdade, meus irmãos? Quantas vezes a gente tem que sair de casa, a gente tem que muitas vezes ir para a missão, sabendo que na nossa casa as coisas não estão muitas vezes muito bem. Quantas vezes nós que somos pregadores do evangelho saímos de casa, às vezes com o filho, com a filha, com a esposa não muito bem de saúde, ou quantas vezes nós temos que levar uma palavra de conforto e motivação para o irmão que está passando por uma dificuldade financeira, por uma dificuldade física, psíquica, e às vezes nós mesmos estamos passando por aquela situação. Quantas vezes nós oramos por cura e nós mesmos precisamos de cura? Olha que maravilha isso. Quantas vezes nós somos o canal da graça na vida do outro, mas nós em que precisamos, na maioria das vezes, da graça de Deus. Então veja só, meus irmãos, minhas irmãs, por isso eu queria me dirigir a você nesse dia tão especial para nós. É Deus dizendo para mim e para você: olha, você que deixou casa, você que deixou irmãos, irmãs, quantas vezes nós deixamos o nosso lar, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, e aqui o Senhor continua dizendo, né, terra, por causa de mim e por causa do Evangelho. Então se você está deixando por causa do Evangelho, você não está abandonando a sua esposa, o seu esposo, você não está abandonando. Quantos irmãos também nos ajudam na missão em tantas outras frentes? Quantos irmãos nos ajudam nos retiros, né, na cozinha, nos banheiros, na limpeza, na organização, correndo, doando muitas vezes mantimento, doando dinheiro para que nós consigamos realizar os encontros. Eu quero dizer para você, essa promessa é para você, meu irmão. Essa promessa de Jesus é para você que muitas vezes está no ministério e fala: meu Deus do céu, quantas vezes eu tenho sofrido na comunidade. O que eu ganho com isso? Eu vou abandonar, eu vou parar, eu vou sair da comunidade, eu vou sair, vou deixar esse ministério. E o Senhor está dizendo para mim e para você nesse dia, nesse momento: olha, você que tem abandonado tudo isso por amor a mim, por amor ao Evangelho, que não receba já neste século. Olha a promessa de Jesus. Mas eu quero aqui fazer um pequeno adendo. Jesus jamais concederá a sua graça para um homem, para uma mulher, para um servo, para uma serva interesseira. O fato é que, quando nós abandonamos por amor ao reino de Deus, a graça vem também. É dando, meus irmãos, o próprio Cristo nos diz isso, é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, é servindo que se é servido. Aliás, o Evangelho de hoje vem falar dessa dimensão. Os discípulos discutindo quem que seria o maior, e aí Jesus então vem e quebra eles no meio, dizendo: olha, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser servido, que seja o primeiro a servir, que seja o principal dos servidores. Esse antagonismo, né, que Jesus sempre faz dentro do seu Evangelho. Olha que maravilha, Jesus sempre nos ensinando. E o interesse, aquele que é interesseiro, aquela que é interesseira, jamais receberá as graças de Deus. Olha para Atos capítulo 5, Ananias e Zafira, dois interesseiros. O que eles ganharam? A morte. O jovem rico aqui, se nós pegarmos inclusive alguns versículos antes, aliás, aqui uma continuação, quando Jesus dá a catequese falando do apego aos bens materiais, às riquezas. Olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico, ou seja, alguém apegado ao dinheiro, entrar no reino dos céus. Aquele que é apegado, aquela que é apegada, aquele que se preocupa consigo, não se preocupa com o reino de Deus, que não ama de fato a Deus, não vai conseguir as graças de Deus. Mas você que tem doado a sua vida, você que tem lançado todos os dias, você que tem chorado na presença de Deus, você que tem se desgastado quantas vezes na presença de Jesus, você que muitas vezes tem lutado, intercedido e não tem visto ainda as graças acontecendo. A promessa de hoje de Jesus é para mim, a promessa de hoje de Jesus é para você, e Ele diz: olha, você vai receber ainda neste século 100 vezes mais casas. Diga glória a Deus. Irmãos e irmãs, mas volto a repetir: o Senhor nos dará conforme a sua vontade. Não queira servir a Deus por interesse. Os interesseiros não herdarão o reino de Deus.
Os interesseiros não herdarão. E o Senhor continua prometendo, continua dizendo: mães, filhos, terras, com perseguições. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Você que está na caminhada, nós teremos perseguições, mas a promessa de Deus é para você. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio. Nós temos que todo dia dizer isso: Senhor, eu creio nas tuas promessas. Eu creio na promessa de dias melhores na minha vida financeira. Eu creio nas promessas de dias melhores na minha família. Eu creio de dias melhores, na tua promessa de dias melhores na minha vida profissional, na minha vida espiritual, na minha comunidade. Muitas vezes na comunidade as coisas estão viradas de perna para o ar, mas Deus está prometendo que ainda nessa vida nós veremos a sua glória acontecendo. Ainda nessa terra, ainda neste tempo, nós veremos a manifestação do poder de Deus acontecendo. E a promessa maior de todas, e ele completa o versículo 30 dizendo: e no século vindouro, a vida eterna. Oh, aleluia, glória a Deus. E é por esse galardão, irmãos, que nós temos que ficar firme na presença de Jesus, porque Ele promete, Ele cumpre. E eu creio nas promessas de Deus. Eu quero convidar você também: creia nas promessas de Deus. Creia naquilo que o Senhor tem prometido na sua palavra. Creia naquilo que o Senhor tem prometido durante esse tempo, durante a sua história, durante a sua caminhada, durante o tempo que o Senhor tem te colocado à frente. Se você e eu, se nós somos fiéis no pouco, Ele vai confiando mais, Ele vai concedendo mais graças e mais bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. E essa promessa é para você. Você que é intercessor, você que é ministro de música, você que é ministro de oração por cura, você que é coordenador, você que é pregador da palavra, você que serve a Deus em algum ministério, você que tem essa vocação de estar à frente porque Deus te chamou, as promessas de hoje são para você. As promessas do Senhor são para nós. Então diga forte: eu creio, Senhor, nas tuas promessas. Eu creio. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio, creia. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Creia nas promessas de Deus que estão nessa palavra. Marcos capítulo 10, do versículo 28 até o versículo 30. É o Senhor dizendo para mim e para você que Ele vai te conceder a graça no tempo dele, no momento dele, com perseguições, e no mundo vindouro, a salvação eterna. O que nós precisamos mais, meu querido, minha querida? Então é isso. A pergunta que Pedro fez e que nós estamos muitas vezes fazendo hoje, o Senhor responde: o que eu ganho te servindo, Jesus? A promessa do Senhor para mim e para você nessa noite está aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua caminhada na presença dEle. O que eu ganho te servindo, Senhor? As graças, as bênçãos, e no mundo futuro, a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e te guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.